Olá, pessoal. Tem um provérbio oriental que eu sempre cito, que diz: só fale quando puder melhorar o silêncio. Só fale quando puder melhorar o silêncio. Eu não posso, gente, melhorar o silêncio, nem mesmo chegar perto das profundas intervenções que vocês verão em canais como esse, no Conege aqui. Eu só quero dizer da minha honra, da minha alegria, minha gratidão de estar aqui cada vez mais interagindo com vocês e partilhando, enfim, dúvidas e formas de ver esse ou aquele ponto. Pessoal, não me apresentei, meu nome é Felipe Peixoto Braga Neto, eu sou membro do Ministério Público Federal, sou procurador da República e professor de Direito Civil e Consumidor há cerca de 15 anos. Pessoal, eu acho que eu sou o último ser humano a entrar nas redes sociais. Vou entrar agora, em agosto de 2017. Então, quem quiser mais material, vídeos, enfim, ou me conhecer mais de algum modo, esse aqui é o site felipebraganeto.com.br, felipebraganeto.com.br. Vão lá, até para a gente intensificar esse nosso contato. Gente, eu resolvi falar sobre responsabilidade civil, que é um tema que eu adoro, e vou abordar, gente, especificamente um julgado que tenho certeza que vocês conhecem. É aquele julgado, agora desse ano, 2017, do STF, relativo à indenização dos presos. Vocês sabem, a imprensa repercutiu muito esse tema. O STF, gente, em repercussão geral, decidiu que é indenizável o cumprimento de penas privativas de liberdade em situações degradantes. Lembram, gente, no ano anterior, isso foi em 2017, não, em 2015, o Supremo já tinha decidido, ele tinha utilizado a expressão que os presídios brasileiros perfaziam, melhor dizendo, né, pessoal, um estado de coisas inconstitucional. E agora deu um passo além e decidiu que o cumprimento de pena nessas condições gera indenização por dano moral. É isso que eu quero discutir com vocês, fazendo alguns ganchos, umas conexões teóricas. Bom, gente, eu acho que quase todo mundo sabe, né? A responsabilidade civil, pelo menos aquela, em sua índole clássica, tradicional, que não dá tempo de aprofundar muito agora, ela vem lá prevista no artigo 186 do Código Civil, que diz, aquele que, ou quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito. E o mesmo Código Civil, mais adiante, no artigo 927, diz que quem cometer ato ilícito deverá indenizar os danos causados. Vocês sabem disso. Isso eu sei que é o beabá, o básico. Eu quero conectar isso, gente, com esse julgado recente e saber até onde nós poderemos ir e mesmo por que certos caminhos e por que não outros. Será que nós não temos hoje uma rede de conexões teóricas e normativas que não nos autorizam a dar um passo além nesse ou aquele setor? É uma questão interessante. Bom, gente, vocês sabem, em matéria de responsabilidade civil, também chamado, no Brasil e lá fora, de direito dos danos ou direito de danos, que é uma expressão que alguns autores frisam, que traz consigo uma maior preocupação, não com o ofensor tão somente, mas com a vítima do dano. Isto é, não deixar a vítima sem indenização. Mas em certos casos a gente não sabe nem se foi uma ação ou se foi uma omissão que causou o dano. Vocês lembram aquele caso ano passado, no Rio? Aquela ciclovia que desabou, matando 2 pessoas. A ciclovia, gente, custou 45 milhões de reais e era parte lá do legado olímpico, né? Só que ela caiu antes da Olimpíada começar, para vocês verem como são as coisas. A gente não sabe se foi uma ação
da prefeitura, ou se foi tão só a omissão, a não ação, a inação no dever de fiscalizar. Aliás, a jurisprudência brasileira em matéria ambiental, por exemplo, tem sido progressivamente severa com o Estado. Isto é, responsabilizando solidariamente quando ele se omite no dever, por exemplo, de fiscalizar, ou mesmo outras situações, pessoal. Por exemplo, é muito comum hoje presidiários presos, todo dia a gente ouve um caso parecido, praticarem golpes com celular de dentro do presídio, não é? Muito comum. Será que não seria o caso de responsabilizar o Estado por esses danos? Primeiro, o celular não devia estar lá. Um cara preso não devia estar cometendo crime. É ou não é? Bom, nesse caso, o nexo causal se perfaz, se caracteriza, penso eu, de modo mais claro. Mas, bom, objetivamente, o ponto que eu combinei conversar com vocês. Agora, esse ano, em 2017, o Supremo aqui, ó, em repercussão geral, decidiu, o que é óbvio, que é dever do Estado manter seus presídios em padrões mínimos de humanidade, em razão da situação, e daí concluiu pelo dever de indenizar os familiares dos presos, ou os presos mesmo em razão da condição degradante da prisão. Aí eu trago alguns pontos, pessoal, para vocês. Primeiro, nós sabemos, eu sei, vocês sabem, que tanto o Supremo como o STJ, ano após ano, eles costumavam ter uma posição que já é tradicional e correta: indenizar os familiares de presos em caso de morte. Vai-se até além, também corretamente, penso eu. Indeniza esses familiares em caso de suicídio do preso. Eu nem falo dos forjados, que usar desde a época da ditadura lá atrás, aos forjados, mas eu falo do suicídio mesmo, tá? Porque cabe, vocês sabem, ao Estado zelar pela incolumidade física e moral do preso, embora nós saibamos quão distante está da realidade. Mas a dicção normativa é essa, né? Então tá, mas qual a diferença que houve agora, pessoal, em 2017? É que agora essa indenização independe, prescinde do evento morte, tá? Prescinde do evento morte. Basta o cumprimento da pena em situações degradantes. Pequeno parênteses, pessoal. Gente, pouca gente sabe, inclusive agora em agosto de 2017, sai a 4ª edição do meu livro, Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais. E lá eu começo abordando um aspecto interessante. Por exemplo, é que o STJ às vezes tem a mania de colocar na ementa dos seus acórdãos aspectos que nem sempre correspondem à integralidade da matéria. Só um exemplo rápido: responsabilidade civil do Estado por omissão. Nós sabemos que a matéria é polêmica. Porém, o STJ, gente, vez por outra, coloca a matéria pacífica. Coloca a matéria pacífica no sentido da tese dele. Qual é a tese dele? Que o Estado responde subjetivamente, isto é, culposamente, nas omissões. Eu não concordo, mas assim, o que eu penso não importa nada. Agora, o Supremo não concorda. O Supremo não concorda. Tem vários e vários e vários julgados, eu posso citar vários ministros aqui, talvez 8, alguns aposentados, outros não, que são explícitos ministros do Supremo, no sentido de que o Estado responde objetivamente, não só por ações, mas também por omissões. Tá? Só fechando esse parênteses, que esse aspecto é relevante, não dá para a gente desenvolver aqui o tanto que eu gostaria. Mas, em caso de morte de preso ou de suicídio de preso, repito, tanto o Supremo como o STJ são firmes, pessoal, são bem firmes no sentido desse dever indenizar. Mesmo que a morte, vocês saibam, não provenha de uma ação estatal. Não foi o policial que matou, não foi o agente penitenciário que matou, não foi o carcereiro que matou, embora às vezes matem, a gente sabe disso. Mas foi um companheiro de cela, foi outro particular. Outro parênteses, gente, muito importante.
A turma, os professores de constitucional escrevem muito sobre isso. Eu, eventualmente, tenho escrito sobre isso. É que, vocês sabem, os direitos fundamentais, eles foram, historicamente falando, pensados como direitos em face do Estado. Alexia até diz que o Estado não é titular de direitos fundamentais. O cidadão que é, o Estado não é não. O cidadão é. Tá? Então, gente, historicamente, os direitos fundamentais foram idealizados, forjados, concebidos, pensados como direitos de defesa em face do Estado. Né? Eram direitos de exigir que o Estado se abstivesse. O Estado não age, não. Fica na sua. Hoje não, gente. Hoje, há cada vez mais, há progressivamente, um direito de exigir que o Estado haja. Haja como? Com proporcionalidade, com razoabilidade, com eficiência, com inteligência, com planejamento, com segurança. Para quê? Para proteger, pessoal, para resguardar os direitos fundamentais dos cidadãos contra violações provindas de terceiros, de outros particulares. É o que na Alemanha, tem um civilista alemão, Canaris, que fala muito isso. Na Alemanha, por exemplo, o dever de vedação de medidas insuficientes. Repito, dever de vedação de medidas insuficientes. O Estado pode ser responsabilizado se não agiu como devera para proteger esse ou aquele direito fundamental. Isso é muito importante. Outro princípio que o Canaris fala na Alemanha é o princípio da proteção. O Estado tem que proteger de modo adequado os seus cidadãos e responderá por isso caso não faça. Aliás, eu tenho postulado, nesse livro que eu falei, também outro que eu escrevi com os professores Nelson Roosevelt e Cristiano Chaves, o novo tratado de responsabilidade civil, por exemplo, volume 3 do curso, entre outros. Lembram, pessoal, todo autor, vocês já leram isso com certeza, todo autor, sobretudo aqueles de direito administrativo, falam naquelas 3 clássicas fases da responsabilidade civil do Estado. Lembram? Aquela primeira fase que o Brasil nem chegou a vivenciá-la, da irresponsabilidade, segundo a qual o Estado não responderia por nenhum dano. Na época do absolutismo, você não poderia levar o rei aos tribunais do próprio rei. É uma fase que só vale como notícia histórica. A segunda fase, chamada fase civilística, que começou no Brasil com o Código Civil 16. Essa fase o Estado respondia só se houvesse culpa. E a terceira fase, chamada de fase publicística, iniciada no Brasil com a Constituição de 46, o Estado passa a responder sem culpa. Só que, meus amigos, ao contrário do que muita gente pensa, nós não estamos mais na terceira fase. Não há sólidas, múltiplas, muito fortes razões históricas, conceituais e normativas que nos autoriza a perceber que hoje nós estamos numa quarta fase. Que quarta fase é essa, Felipe? O Estado como garantidor de direitos fundamentais. O Estado como garantidor dos direitos fundamentais. Nós não estamos mais na fase, imagina, quase um século de avanço sociais, normativos, conceituais, e nós poderíamos jogar fora toda a teoria dos direitos fundamentais e raciocinar como estivéssemos em 46 do século passado? Pelo amor de Deus, claro que não. Claro que não. Então hoje, gente, eu poderia resumir isso em várias frases. Eu posso dizer que há um estreitamento, uma redução progressiva, contínua dos espaços em relação aos quais são legítimas, são válidas as omissões estatais. Em outras palavras, o Estado brasileiro responde hoje por omissões que no passado talvez não respondesse. Entenderam? O Estado responde hoje por omissões que no passado talvez não respondesse.
há uma contínua... Há um autor americano que fala que nós vivemos hoje numa república de razões. Cabe cada vez mais fundamentar... Aliás, o direito, pessoal, o direito não é uma ciência demonstrativa, como é a física ou a matemática. O direito é uma ciência persuasiva. O direito lida cada vez mais com argumentação. Por isso é tão importante. Mas só para fechar esse parênteses, que na verdade não é um parênteses, é algo muito importante. Então, é importante que vocês saibam que hoje nós estamos sobre a égide de uma quarta fase, que o Estado pode ser responsabilizado, olha que interessante, se não agir de modo adequado para proteger o cidadão de uma agressão de outro cidadão. Lembram? Aqui todo professor fala, a clássica, a conhecida, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Então isso é muito importante, gente. Muito importante. Então, é porque às vezes, pessoal, a gente fala muito, a gente tem as disciplinas separadas umas das outras e não faz os respectivos diálogos. A responsabilidade civil do Estado, pessoal, às vezes parece que está, sabe, no século passado, ou meados do século passado. Cadê o diálogo com a teoria dos direitos fundamentais? É fundamental que nós tenhamos isso. Mas, bom, voltando ao acórdão que eu me propus analisar. Ele, gente, foi além, como eu falei. O Supremo reconheceu, agora, em 2017, a lesão aos direitos fundamentais dos presos, independentemente do evento morte, tá, gente? E essa foi a diferença. Independentemente do evento morte. No caso concreto, o valor foi baixo, foi R$2.000 a indenização fixada. E também houve, como quase sempre há no Supremo hoje em dia, divergência de vistas. Não houve unanimidade, não. Foram 3 ministros que foram contra. Ministro Barroso, ministro Celso de Mello e ministro Fux. O ministro Barroso até foi na linha de propor algo como uma detração da pena, algo nesse sentido. O ministro Fux usou uma frase que eu achei interessante. Ele falou, olha, ele foi contra essa indenização aos presos. Ele falou, olha, essa solução, essa fixação de valores, não seria a solução mais eficiente e menos onerosa. Não seria a solução mais eficiente e menos onerosa. Ele seria até o contrário, ele falou. Seria a mais onerosa e a menos eficiente. Difícil, tá, gente? Mas, bem ou mal, esse julgado está aí, desse ano, com repercussão geral. Agora, pessoal, algo que acho que todo mundo que já pensou sobre isso, já pensou. Gente, lamentavelmente, presídios em situações degradantes no Brasil são quase todos. São quase todos, vocês sabem. E aí? Então, cedo ou tarde, o Supremo vai se deparar com essa questão. Vai indenizar todos os presos do Brasil? Né? Direito hoje, vocês sabem que são escolhas, né, gente? A gente está sempre numa encruzilhada. Vou para cá ou vou para lá? Às vezes você tem 2 bens jurídicos a proteger. E são escolhas complexas. Repito, em 2015, o Supremo, no julgado relatado pelo ministro Marco Aurélio, já houvera frisado, já houvera destacado que as condições dos presídios brasileiros perfaz um estado de coisas inconstitucional. Bom, já estou falando há 15 minutos, quero falar só mais 5, por aí, um pouquinho mais. Eu quero, para concluir, gente, provocar vocês a pensarem. Eu quero, para concluir, fazer um gancho com essa decisão do Supremo, com outro aspecto que talvez nós devamos levar a sério. E hoje não é um dever levado a sério. Para usar aquela expressão do Dworkin, não é um dever levado a sério. O dever do Estado prestar segurança pública. Eu me pergunto, até que ponto o Estado deve responder, gente, por atos ligados à violência urbana? Atos diários, cada um mais brutal que o outro, que basta ligar a televisão ou ler um jornal ou abrir a internet, que a gente vê dia após dia. Aí eu pergunto,
provocando a reflexão de vocês. Será que a situação dos cidadãos brasileiros em relação à violência urbana também não perfaria? Também, meus amigos, não caracterizaria um estado de coisas inconstitucional? Será que também eles não mereceriam ser indenizados pelo Estado por danos sofridos por falhas vinculadas à segurança pública? Eu tenho pensado sobre isso, tenho escrito sobre isso. Eu sei que quase sempre os tribunais vão pela via fácil do nexo causal. Dizer, não há nexo causal, né? Aí fica fácil. Só tem 2 julgados que eu conheço que o Supremo e o STJ responsabilizaram o Estado. Num deles, o sempre técnico, brilhante ministro Celso de Mello responsabilizou o Estado de Pernambuco pelo dano sofrido mordi a língua. Pelo dano sofrido pelo cidadão vinculado a uma omissão estatal ligada à segurança pública. No outro caso, o STJ, um recurso especial relatado pelo ministro Francisco Falcão, foi assim. Era uma garotinha, me parece que de 11 anos, aluna de uma escola pública, não lembro se estadual ou municipal, foi para a escola, o professor faltou, a escola liberou ela mais cedo com um bilhete para os pais, ela voltou andando para casa e foi estuprada no caminho. Nesse caso, o STJ, corretamente, penso eu, responsabilizou o Estado pelo dano. Responsabilizou civilmente o Estado pelo dano. Pessoal, para concluir, eu vou provocá-los de novo. Quando eu falo por aí, e, gente, renovo o convite para dar uma olhada lá no Felipe Braga Neto, nem eu decorei ainda, .com.br. Quando eu falo por aí, gente, o direito hoje não pode contrariar as legítimas expectativas sociais. Quando contraria, quase sempre tem algo errado. Por que eu digo isso? Porque quando eu falo por aí, ou o pessoal não sabe que é assim, ou quando sabe não concorda. O quê? O que eu vou falar agora? Vocês sabiam, alguém de vocês, eu estou em Belo Horizonte hoje, alguém pega um ônibus daqui para Ouro Preto, daqui para Tiradentes, daqui para Salvador, uma mulher, tá? No percurso tem um assalto. Os danos podem ser danos até mais simples, materiais, roubaram o celular, a bolsa, o relógio, ou podem ser danos até mais graves. Houve um estupro, houve uma morte, houve, como acontece terrivelmente aí no Rio, bandido põe fogo no ônibus com o pessoal lá dentro. E aí? Vocês sabiam qual é a solução que o direito brasileiro dá para esse caso? Que a jurisprudência dá para esse caso? Uma mulher estuprada, morta no ônibus, o que for? Nada. Rigorosamente nada. Vocês sabiam? Pacífico, meus amigos, no STJ, já há muito tempo, que as empresas de transporte não respondem por esse dano. Não respondem. Isso é pacífico hoje. Sabia? Um dos poucos danos, gente. Por isso que eu falei, o pessoal não sabe que é assim, ou quando sabe não acredita. É um dos poucos danos, meus amigos, que contraria toda a tendência contemporânea em vários países da responsabilidade civil, que é proteger a vítima, que não deixar a vítima desamparada. Esse caso não tem indenização. Os tribunais diziam assim, não, mas o dever de prestar segurança pública é do Estado, não é das empresas de transporte. Tá. Eu até concordo. Só que eles não dão o passo argumentativo seguinte. Qual seria o passo argumentativo seguinte? Responsabilizar o Estado por esses danos. Eu acho que não fazem, gente, hoje, não é nem por ausência de razões jurídicas, não, porque é azar. Azar em abundância, sólidas, consistentes, cada vez mais fortes. É por razões mesmo orçamentárias, que também são relevantes. Imagina o Rio de Janeiro começar a responsabilizar o Estado por bala perdida, por isso, por aquilo, né? Então, tudo isso me parece muito importante. Mas, para concluir, gente, há um silêncio, há um estranho silêncio doutrinário em relação a esse assunto. Só um parênteses, você está vindo para cá para gravar isso, o ônibus que estava na minha frente estava assim. E agora a Prefeitura de Belo Horizonte, programa Viagem Segura. Agora a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu colocar guardas municipais nos ônibus, o que só reforça a minha tese. Só reforça a minha tese.
que é um ônus do Estado. É porque é engraçado, né, gente? Ninguém duvida que a segurança pública é uma tarefa essencialmente afeta o Estado. Desde Schopenhauer, lá atrás, dos filósofos, todo mundo escreve sobre isso. Aliás, o Estado começou. Você pode despir o Estado de várias funções. Tá? É uma discussão contemporânea. Isso a gente pode privatizar, mas segurança pública nunca. É a primeira, foi a razão que fez o Estado surgir, historicamente falando, e é aquela que ninguém discute. Ao lado da saúde, possivelmente. Mas segurança ninguém discute. Então, é um risco, é um dano, meus amigos, que está na esfera de risco estatal. Não na esfera de risco dos cidadãos. E é um direito fundamental, social, previsto na Constituição. Mas, repito, na linha do Orwell, não é um direito levado a sério. Não é um direito levado a sério. É um direito despido de consequências vinculantes. Eu concluo, meus amigos, dizendo que a orientação atual dos tribunais brasileiros, acaba, na prática, por conferir nenhuma eficácia concreta ao princípio da solidariedade social. Repito, a orientação atual dos tribunais brasileiros acaba por conferir nenhuma eficácia concreta ao tão importante hoje princípio normativo constitucional da solidariedade social. Nós temos, na minha opinião, uma rede de conexões conceituais que nos autorizam ir além. Obrigado, pessoal, pelas atenções. Eu concluo com a frase de um jurista que eu gosto muito da frase. Ele diz assim: quanto mais próximos das pessoas, mais juristas somos. E quanto mais próximos apenas da lógica e das categorias conceituais, mais rábulas somos nós. Se não somos menos do que isso. Obrigado, gente.